Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto 1/4 de oração na nossa busca da perfeição cristã. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Canta isso comigo. Vem, Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, transforma minha vida. Eu quero renascer nessa busca da perfeição. Canta, vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer, quero abandonar-me em teu amor. Quero abandonar-me em teu amor. Encharcar-me em teus rios, sem derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor. Quero abandonar-me em teu amor. Encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Começando esse conteúdo de hoje, esse curso de hoje, pedindo a força do Espírito Santo para as nossas vidas, pedindo a ação de Deus para as nossas vidas, e já entendendo que esse curso é voltado exatamente para isso, para você que quer ser um cristão melhor, para você que quer buscar a perfeição cristã, assim como eu estou buscando. Eu já disse para vocês em algumas outras oportunidades que esses cursos que eu faço aqui, na verdade é um caminho que eu estou seguindo e convidando você a seguir junto comigo, Primeiro foi a consagração a São José, depois agora o catecismo, nós terminamos o catecismo e agora nós começamos essa busca da perfeição cristã, correto? Então vamos lá para o nosso conteúdo, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e principalmente fazer com que Deus possa ser apresentado nas nossas vidas. Deixa eu só colocar o meu resumo aqui, abrir ele e já vamos para o nosso conteúdo. Bom, como nós falamos na semana passada, a importância da perfeição, da busca da perfeição cristã. Hoje nós falaremos sobre as fontes da teologia ascética e mística, aonde a vida ascética e a vida mística vai buscar conteúdo, vai buscar as suas fontes, né? Vai buscar aquilo para se nutrir, certo? Então, já vamos para o nosso conteúdo aqui. Primeiro, entendendo a vida natural do homem. Acho que esse... Não, peraí. Acho que eu estou confundindo aqui. Aqui, isso. Hoje nós falaremos... Isso, agora corrigindo aqui. Hoje nós falaremos sobre as origens da vida sobrenatural, certo? Então o homem é um ser natural e sobrenatural. De onde veio essa origem da sobrenaturalidade do homem? Se é assim que se fala essa palavra, eu não sei.
mas acho que é assim mesmo que se diz essa palavra. Mas vamos lá então, quais são as origens da vida sobrenatural? Bom, primeiro, para entendermos a vida sobrenatural do homem, antes precisamos entender a vida natural do homem, que é o que está aqui embaixo, né? Que é o que está aqui embaixo, isso. Que é o que está aqui embaixo, a vida natural do homem. Entender o homem natural para entender o sobrenatural. O homem deve ser entendido como um ser natural e sobrenatural. Então devemos entender que nesse conteúdo nós vamos entender o que é a vida natural do homem, sua elevação ao estado sobrenatural, sua queda e sua restauração pelo divino Redentor, por Jesus Cristo. Ou seja, devemos entender o caminho desde a criação, a elevação, a queda e a redenção, novamente, do homem. Certo? Quais são as 3 vidas do homem? O homem ele tem 3 vidas. A nossa vida sobrenatural se enxerta sobre a vida natural. Então, para ter uma vida sobrenatural, o homem precisa ter uma vida natural antes, né? Até porque o nome sobrenatural está justamente sobre isso, né? O sobrenatural está apoiado no natural. Está enxertado, ele precisa do natural para se realizar na vida do homem. O homem então é um composto misterioso de corpo, alma, de matéria e espírito, certo? Então, a vida natural, matéria e corpo, a vida sobrenatural, alma e espírito. Nós vamos entender o que significa alma, o que significa espírito aqui. Talvez você já deva ter visto alguma explicação sobre isso. Nós vamos falar sobre ela neste vídeo aqui. Nesse homem, nesse composto, há 3 vidas: a vida vegetativa, a vida animal e a vida intelectual. Bom, o homem tem a vida vegetativa em si, né? Quais são as capacidades da vida vegetativa? As capacidades da vida vegetativa são o crescimento, a alimentação e a reprodução. Né? Se você olhar a vida mineral, ou melhor dizendo, né, os minérios, né, já que o minério não tem vida, e o que se caracteriza a vida é justamente esse movimento, essa animação de certa forma, né? Ainda que seja lenta, as plantas têm um ânima, vida, uma animação, porque elas crescem, elas mudam de forma, elas têm um movimento em sua vida, né, que os minérios não têm. Então uma pedra, ela vai ser pedra para o resto da vida. Ela não vai deixar de ser pedra, ela não vai mudar a sua composição, a não ser que o homem interfira, a não ser que algo exterior interfira naquele material, naquele minério. Porém, a vida das plantas, a vida vegetativa, ela é própria, já começa com isso, com essas mudanças, essa reprodução, né? As plantas podem se reproduzir, as plantas podem crescer, as plantas podem se alimentar. Assim como nós também podemos nos alimentar, crescer e devemos para sobreviver. É o básico da vida. Então, o que nós chamaríamos desse básico, né? Sem isso, nós não suportaríamos, nós não existiríamos, nós não viveríamos. Depois, a segunda vida do homem é a vida animal. Ou seja, o homem conhece os objetos sensíveis pela vida animal, ou seja, pela sua sensibilidade, pelo seu tato, pelo seu paladar, pela sua visão. O homem entende e se relaciona com os objetos sensíveis, com as coisas sensíveis. E ele tende para eles pelo apetite sensitivo com suas emoções e suas paixões. Então ele vai buscar, vai ver nesses objetos, vai ser atraído ou não através das suas paixões, o quanto ele é apaixonado por aquilo. Por exemplo, uma pessoa que gosta de tocar violão, como eu, ela vai se sentir apaixonada por música, ter interesse por música. Outras pessoas têm interesse e ouvem música, e conseguem ouvir música, então são atraídas por algum tipo de música em particular, por algum tipo de música em especial, correto? Então, nós temos essa realidade de que a vida do homem também é uma vida animal, já que os animais eles têm esses sentidos,
e até mesmo sentimentos, e até mesmo paixões e emoções, de certa forma, ainda que rústicas, os animais, mas ainda tem, né? Então, é errado nós dizermos que os animais não têm isso, ainda que de forma rústica eles têm. Porém, o homem, ele tem essa sensibilidade às emoções, às paixões, à memória, à imaginação, que são realizações dos animais, que já acontecem nos animais e que ainda não acontecem nas plantas. Por exemplo, talvez a memória ali possa existir, né? Eu não sou biólogo para entender isso, mas a questão é que já existe então um processo ali nos animais que também se encontra nos homens, que é esse movimento dos sentimentos, correto? E a terceira vida é a vida onde o homem se assemelha aos anjos. Então vamos lá. Primeiro, ele se assemelha às plantas, né? Porque se crescem e se reproduzem, crescem, se reproduzem e se alimentam. Depois se assemelha aos animais por conta das emoções, por conta dos sentidos, por conta dos sentidos, dos 5 sentidos, né? Por conta também das emoções, das paixões, da memória e assim por diante. E agora nós nos assemelhamos aos anjos. A vida do homem, então, se assemelha aos anjos também, assim como aos animais e assim como as plantas, mas por um outro motivo agora. Ainda que em um grau inferior aos anjos, do mesmo jeito que para os animais e para as plantas o homem é superior, para os animais, para os animais e as plantas o homem é superior, para os anjos ele é inferior. Ele vive uma vida intelectual de forma inferior aos anjos, né? Os anjos são bem mais inteligentes do que a gente. Aqueles que têm natureza angélica, eles são mais inteligentes do que a gente, certo? E por quê? Porque essa é a característica dos anjos, a inteligência, poder conhecer a verdade, ter uma vontade própria, ter uma liberdade para um bem racional. Isso é natural do homem. É única e exclusivamente do homem. Aliás, única e exclusivamente eu vou falar duas coisas, né? Única e exclusivamente, aliás, só se encaixam para os anjos e para os homens, né? Os homens, eles podem intelectuar, ou seja, pensar, raciocinar, fazer ligações e ir além dessas ligações. Os animais, eles têm isso, mas de uma forma instintiva, né? Ainda assim é a sensibilidade, é uma memória enrustida ali neles. Mas já o homem, ele consegue não precisar passar por uma experiência para realmente pensar sobre aquilo, né? Ao ver, ao observar e tudo mais. Então, assim, é o que é essa intelectualidade, capacidade de viver a sua vontade e a sua razão. São essas duas coisas que vão diferenciar o ser humano dos animais e das plantas, que é a vontade e a razão. E eu quero que você fixe muito bem isso, né, sobre a vontade e sobre a razão na sua vida, tá bom? Porque isso vai ditar o nosso curso aqui, correto? Então isso vai ser muito importante para esse processo. Bom, essas três vidas se compenetram-se, coordenam-se e subordinam-se para concorrerem para o mesmo fim, que é a perfeição do ser completo. Então, uma coisa não existe sem a outra, uma coisa é base para a outra, né? Então, como é que uma pessoa vai rezar se ela não estiver alimentada, se ela estiver mal nutrida ou se não for nem nutrida? Então, a gente compreende dessa forma aqui, né? A luta pela vida. A vida do cristão será uma luta entre as faculdades inferiores, que se lançam com ardor para o prazer, contra as faculdades superiores, que tendem para o bem honesto. Quais são as faculdades inferiores e superiores? As faculdades inferiores são os sentidos, são a memória, a imaginação, e é onde o demônio trabalha. Isso nós vamos falar mais para frente, quando nós falarmos sobre a ação do demônio na vida do homem, né? Como o demônio age na vida
do homem, certo? Então, é uma luta do espírito contra a carne, é uma luta da vontade contra as paixões, é uma luta, de certa forma, do bem contra o mal dentro do homem. Mal no sentido não porque foi criado mal, mas no sentido de que algo no homem está corrompido, algo no homem está maléfico, foi maleficado, de certa forma, assim, no sentido de que foi transformado em mal, correto? Que são as faculdades, e as faculdades superiores são a vontade e a razão, como nós falamos anteriormente aqui. Qual é o poder da vontade sobre as paixões? A vontade pode vencer as paixões, exercendo com a inteligência 4 poderes sobre ela. A vontade pode vencer as paixões, exercendo então com a inteligência, ou com a razão, que inteligência e razão aqui seria a mesma coisa, 4 poderes. Então, como que a vontade vai vencer as paixões? Através de um poder de previdência, que consiste em prever e prevenir, por meio de prudente e constante vigilante, muitas emoções perigosas. Então, observar as emoções perigosas, e ao observar as emoções perigosas, a vontade ela vai dizer, não, olha aqui, peraí, isso aqui é perigoso. O poder também da inibição. A vontade também tem o poder de inibir as paixões, também conhecida como moderação, pelo qual travamos os movimentos violentos que se elevam na alma. Posso impedir os olhares, imaginação ou algo semelhante. Então, é esse poder de dizer não, de travar algo, de moderar alguma ação que o homem ou que a mulher possa ter, né? Também a vontade pode agir de forma estimulativa, ou seja, estimulando, excitando ou intensificando os movimentos passionais. No sentido quando são movimentos bons, né? No caso nosso, que nós estamos procurando a perfeição cristã, nós estamos exatamente buscando sobre isso, sobre esses movimentos passionais, esse controle dos movimentos passionais, né? Das nossas paixões, das nossas intensidades. Então, a vontade ela pode alimentar e dar nutrição para esses movimentos, certo? O poder também de direção, que nos permite dirigir esses movimentos para o bem, por isso mesmo afastá-los do mal. Então, ou seja, quando nós estamos indo para uma direção e a vontade diz, olha, e nós pela vontade dizemos, vamos para outro caminho, vou para outro caminho aqui, porque nesse caminho aqui, se eu continuar nesse outro caminho aqui, pode dar ruim, correto? Então, quais são os poderes que a vontade tem sobre ela? A previdência, a inibição, a estimulação e a direção. A luta da razão contra Deus. A nossa razão, quando guiada por uma sede de independência e autonomia, pode ir contra a obediência de Deus. Então, quando a nossa razão ela é guiada por querer ser independente e autônomo, nós podemos ir contra a obediência a Deus. Este é o pecado de Adão. Este é o pecado de Adão e Eva, porque eles queriam ser como deuses, eles queriam uma autonomia, eles queriam uma independência, não depender de Deus, certo? Então, o primeiro pecado é um pecado de orgulho do homem, no caso do homem, é um pecado de orgulho. E aí, esse orgulho buscou essa autonomia. O homem quis ser autônomo, ele quis conhecer o bem e o mal, discernir, julgar sobre o bem e o mal. Quando a Bíblia fala, quando o Gênesis fala sobre o conhecer o bem e o mal, ele está dizendo sobre esse poder de julgar o que é bom e o que é ruim, certo? Então, quando se diz isso lá no Gênesis, está falando exatamente sobre isso, sobre como o homem ele quis julgar o que é bom e o que é ruim para ele. Por exemplo, uma pessoa que julga bom matar, uma pessoa que julga bom roubar, essa pessoa ela está pecando, porque ela está julgando, né, o que é bom e o que é ruim. E quem deve julgar é Deus. Deus é que tem autoridade sobre o julgamento. Quais são as duas recompensas possíveis dessa luta do homem? Bom, então existem duas recompensas para a luta que o homem trava ou não trava. O homem criado recebeu dois
preternaturais e sobrenaturais. Aliás, recebeu dons preternaturais e sobrenaturais, mas devido ao pecado original perdeu esses dons. Quais são esses dois dons? A recompensa do homem que cumpre com seu dever é a justiça de uma alma imortal que conhece a Deus. Então, a imortalidade da alma, certo? Então, o homem ele recebeu essa imortalidade na alma antes do pecado, porém, pode retorná-la através da redenção, através do céu. Quando ele chegar no céu, ele é imortal, ele se torna imortal. A pena do homem que não cumpre com seu dever é a privação de Deus acompanhada de tormentos devido à culpa sentida. Então existem dois caminhos, o céu ou o inferno. As duas recompensas que o homem tem segundo as suas decisões, segundo aquilo que ele escolheu para a sua vida. Bom, quando o homem foi criado, então falamos sobre a criação do homem aqui, agora nós vamos falar sobre essa elevação do homem natural ao homem sobrenatural. A criação é o homem natural, como o homem foi criado, e agora a elevação do homem sobrenatural. Sobrenatural é tudo o que supera a natureza de um ser. Então, o ser de uma caneca, de um copo, é ser copo, né? Se eu elevo ele a algo maior do que isso, por exemplo, eu tenho um apreço sentimental por esse copo se torna algo, de certa forma, sobrenatural para mim, né? Porque ele não tem um valor somente de um copo, mas tem um valor também sentimental. Eu me lembro, ele me traz memórias, ele me traz recordações, positivas ou não, correto? Então é uma forma de um objeto se tornar algo sobrenatural, ele fugir da sua natureza, ele superar a sua natureza. Então ele não é um copo qualquer, né? Podem existir milhares de copos no mundo, né? Tais como esse, porém é este aqui que me lembra alguma situação, correto? As suas forças atuais, as suas exigências e os seus merecimentos. Então, tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que são as suas forças, tudo aquilo que são as suas exigências, tudo aquilo que são os seus merecimentos, ele é superado, certo? Então, esse copo aqui, ele merece mais porque ele é especial para mim, certo? Há duas espécies de sobrenatural, o sobrenatural absoluto e o sobrenatural relativo. O que é o sobrenatural absoluto? Que é um dom concedido por Deus à criatura inteligente, não pode ser produzido nem postulado, ou seja, não postulado no sentido, não pode ser pedido. O homem não pode pedir esse dom. Deus dá, Deus concede, né? Na sua vontade Deus concede. Não pode ser exigido e nem pode ser merecido. Do dom sobrenatural absoluto, esse dom sobrenatural absoluto, deriva-se duas realidades, a encarnação de Jesus e a graça santificante, certo? Então são duas realidades, duas realidades que se derivam do poder da vida sobrenatural absoluta, do sobrenatural absoluto. A encarnação de Jesus, que não pode ser pedida, não pode ser exigida, né? Nós não podemos exigir isso, e também a graça santificante, certo? E também tem o sobrenatural relativo, que em si é uma coisa que não transcende as capacidades de uma criatura. Então ele não transcende essa capacidade das criaturas, mas somente as de alguma natureza particular. A ciência infusa, as revelações, os sacramentos são exemplos de sobrenatural relativo. Então, a ciência infusa, as revelações, alguém que reza e tem um discernimento sobre algo, os sacramentos, eles fazem parte desse sobrenatural relativo, porque depende de algo para existir. Então, depende de mim, no caso, né? Eu posso ou não eu posso ou não receber os sacramentos, desejar, querer os sacramentos,
querer uma revelação, e aí eu vou rezar, por isso me coloco em oração, correto? Adão recebeu alguns dons préternaturais, ou seja, antes na vida natural, antes de perder a vida sobrenatural, ou todos os requisitos da vida sobrenatural, Adão recebeu alguns dons préternaturais, que significa que são dons que estão além da natureza comum ou ordinária. Não são sobrenaturais, divinos ou milagrosos, mas sim extraordinários e possuem características ou habilidades excepcionais. Então ele vai além, ele torna algo muito mais, não é superior, mas ele engloba e dá uma característica específica, né? Por exemplo, o Superman, né? O Superman aqui, ele tem a super força, super velocidade, assim, e outros inúmeros poderes, né? Inúmeros poderes. Mas existem alguns poderes ali dele que ele adquire quando ele vai no sol e consegue ficar mais forte por conta da sua relação com o sol amarelo e tudo mais. O sol, quando está amarelo, né? Os planetas de sol amarelo fortalecem mais os kryptonianos. Bom, enfim, né? O que eu estou dizendo é sobre, voltando para a realidade aqui, para o nosso estudo, é entender que esses dons préternaturais, eles são características que são extraordinárias, são excepcionais, certo? O dom, por exemplo, da integridade e o aperfeiçoamento é o aperfeiçoamento da natureza humana sem torná-la divina, ou seja, o homem ele foi criado íntegro. O homem ele foi criado íntegro. Então Adão foi criado íntegro. Também esses privilégios eram destinados ao homem para que ele alcançasse um dom mais elevado e precioso, que é a graça santificante. Então, tudo isso foi dado para que o homem pudesse se santificar, pudesse se tornar santo. Como nós sabemos, Adão e Eva não viveram essa estrutura, esse caminho de buscar a santidade. E muitos outros também não viveram esse caminho. Nós estamos buscando esse caminho aqui, então, de buscar esse caminho da santidade. Compreende-se, então, quais são os 3 privilégios que conferem uma certa perfeição do homem, ou seja, quais são os 3 dons préternaturais que o homem recebeu. O primeiro é a ciência infusa, é o conhecimento infuso já instalado de todas as verdades que importava a Adão conhecer, e uma certa facilidade para adquirir a ciência experimental. Ou seja, Adão ele tinha uma intimidade com Deus. Ele tinha uma intimidade, não vou falar natural, mas préternatural, uma intimidade natural, uma intimidade que era nata dele, no sentido de que já estava instalado ali, ele conhecia como chegar a Deus. Ele conhecia o castelo interior, né? Ele conhecia como chegar ao conhecimento de Deus, saber como chegar ao conhecimento de Deus e compreender, ou melhor, ele já conhecia Deus, né? Não a ponto de conhecer, a ponto de caminhar no conhecimento, mas ao ponto de já conhecer Deus, certo? O homem hoje só conhece progressivamente com dificuldade as ciências da verdade. Então hoje, por conta do pecado e consequência do pecado original, nós precisamos crescer na vida espiritual. É por isso que nós temos esse curso. Busca da perfeição cristã é justamente sobre isso. Se nós fôssemos como Adão, nós não precisaríamos. Também o segundo dom préternatural é o domínio das paixões ou a isenção da concupiscência. O homem préternatural ele não tinha concupiscência. O homem, Adão, não tinha concupiscência. As concupiscências tornam a vida dificultosa, como se nadasse contra a correnteza. Há no homem, então, essa tríplice concupiscência, do prazer, a do possuir e a do poder. Nós falaremos sobre ela
posteriormente, mais pra frente, tá bom? Mas já falamos sobre ela no canal aqui, quando nós falamos tanto em curso, em vídeos aleatórios antigos aqui, como também no Catequese Destrinchada. Nós falamos sobre ele. Isso não havia em Adão, ou seja, essa concupiscência não havia em Adão, ou pelo menos era enfraquecida, o que facilitava a virtude. Então, era uma concupiscência bem leve. A busca do prazer, a busca do poder, a busca do possuir de Adão era algo enfraquecido e algo simplificado, somente para a vivência ali, e tudo era para o louvor de Deus. Era como se o rio corresse para o lado que estivéssemos nadando, ou seja, nós não nadávamos contra a correnteza. O pecado, ele torna a correnteza, ele inverte o sentido da correnteza nas nossas vidas. Havia apenas uma tendência ao prazer subordinado à razão. Então, essa busca pelo prazer, ou busca pelo possuir, ou busca pelo poder, era subordinado à razão. A razão controlava facilmente essas concupiscências. O terceiro dom preternatural é a imortalidade corporal. O homem não era sujeito à doença ou à morte, ou a morte por providência divina. Então, Deus providenciava que o homem não morresse, que o homem não adoecesse. Foi preservado dessa dupla fraqueza para poder livremente a alma aplicar-se ao cumprimento dos seus deveres superiores. Certo? Então, o homem não adoecia para buscar mais a Deus, para cumprir os seus deveres superiores. Não morria para cumprir os seus deveres superiores. Quais são os privilégios sobrenaturais? Alguns são os privilégios sobrenaturais que o homem pode receber, né? Hoje nós podemos ter esses privilégios sobrenaturais. O primeiro privilégio que nós podemos ter é de sermos servos de Deus. Nós podemos servir a Deus, né? E parece que não é um privilégio, mas é quando nós temos um ser imensamente, infinitamente superior a gente, e a gente olha para isso, né? O que uma formiga pode te servir? Quantas formigas no mundo puderam te ajudar, você, né? Quantas baratas puderam te ajudar na sua vida toda? Você entende? Então, assim, da mesma forma que é raríssimo uma barata ajudar um ser humano, é raríssimo, pode acontecer, na verdade, cientificamente, ou algum processo de, não sei, né? Não faço ideia, algum processo ali, mas para nós é um privilégio. Deus permite que nós sirvamos a Ele. Então Deus permite que nós sirvamos a Ele, sejamos servos dele. Participar da sua família como filho e herdeiro através de Cristo. Então, um outro privilégio, obviamente, esse fica mais claro para nós quando nós somos filhos de Deus, através de Jesus Cristo. Sempre lembrando, através de Jesus Cristo. Então, quando eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus por Cristo. Também o privilégio de ser reservado a nós um reino, um lugar no reino. Jesus disse: volto para o Pai e vou preparar-vos uma morada. Uma morada. Então Cristo prepara um lugar para nós no reino. Comunicou-lhe também, né? Deus nos deu também uma participação da sua vida divina, através da sua graça, através da sua presença, através do batismo. Então, através do batismo, o pessoal tá tomando muita água, porque hoje o estômago tá daquele jeito. Então, tem que tomar, e também porque tô falando, né, e tudo mais, precisa. Então, Deus nos deu a graça do batismo e participarmos da sua vida divina. E por fim, no céu, nós poderemos também receber ter a visão beatífica, ou seja, a presença plena de Deus. Aquilo que Adão tinha, nós teremos no céu. Aquilo que Adão tinha no paraíso, nós teremos no céu. Também foram dados aos homens dons e virtudes para alcançar os privilégios acima citados. Então, alguns dos homens, o homem tem acesso, né, como a participação da graça divina, a ser servo de Deus, ser filho de Deus, e outros não, como
por exemplo, a visão beatífica. Mas o homem também recebeu dons de Deus e virtudes de Deus para alcançar esses dons. Não são os dons, mas são subdons que nos auxiliam a alcançar esses dons que nós já falamos aqui. Quais são? São as virtudes infusas, são os dons do Espírito Santo e a graça atual. Sobre essa nós falaremos posteriormente. Sobre a graça atual e a graça santificante nós falaremos posteriormente. Correto? Vamos agora então falar sobre a queda do homem e o castigo e as concupiscências que o homem teve. Que o homem tem e teve, né? Primeiro, a queda. O homem foi submetido a uma prova para merecer o céu, certo? Então, foi oferecido uma prova para o homem merecer o céu. O céu não é para aqueles que não merecem, mas é para aqueles que se esforçam e merecem e passam na prova. A prova, então, consiste em cumprir as leis divinas, obediência a Deus. Adão cumpria elas todas, mas quando ele peca, ele deixa de cumprir. E ele insere em si essa concupiscência, né? A proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal é um preceito particular dado a Adão para prová-lo. É aquela coisa assim, ó, não mexe aqui, porque isso aqui é importante. Não mexe, certo? Essa coisa tem que ficar nesse lugar. Você fala lá para uma criança. Mas na verdade, assim, aquilo não faz diferença se mexe ou não mexe. O que você está preservando ali, ou buscando, né, tendo intenção ali ao falar, dar essa proibição, não é deixar aquele objeto no lugar, mas é provar que a criança está te obedecendo. Então, Deus queria provar para o homem que ele estava obedecendo, se ele estava obedecendo ou não, se ele merecia estar no céu, se ele merecia continuar com esses dons préternaturais. E até porque o homem não faria sentido Deus manter no céu, Deus manter no paraíso, uma pessoa que livremente não conhece o outro lado. Compreenderam isso? Então, sim, seria uma escravidão de Deus. Ele não nos permitiu sair do paraíso. É diferente pensar sobre esse sentido. Por quê? Porque a gente acha que Deus expulsou. Mas não. Foi o homem que decidiu sair do paraíso. Foi o homem que decidiu perder o paraíso ao desobedecer a Deus. Então foi dada essa prova porque a prova do amor é a liberdade. É dar liberdade ao outro. É dar liberdade a que o outro seja livre. Então, para que o outro para que eu ame de verdade, eu preciso deixar o outro livre para escolher, né? O homem que pede uma mulher em noivado, ele tem que estar ciente de que essa pessoa é livre para dizer sim ou não, correto? E ao dizer sim livremente, por isso os noivos se casam livremente, né? E o padre pergunta livremente, que responde sim ao seu marido e à sua esposa. É isso que ele pergunta, sobre essa liberdade. Então, amor e liberdade caminham juntas. Uma das características do amor de Deus é essa liberdade. O fruto da árvore da ciência do bem e do mal significa que o homem não dependeria de recorrer à lei divina para decidir o que era bom e o que não era. A gente acabou de falar isso aqui, não? Eu acabei de falar porque tem algumas coisas que eu escrevo e falo antes, né? Na hora de gravar eu falo antes. Isso aqui já deve ter uns 5 meses que eu fiz esse roteiro, então não me recordava que já estava falado aqui. Tem algumas coisas que eu recordo, que eu vou falar ainda, que está mais para frente do roteiro, mas tem outras que eu não recordo. Não, mas é bom sempre falar então. Esse conhecimento do bem e do mal era o discernimento, para discernir se o homem fazia o bem ou não fazia o bem, se aquilo era bom ou se aquilo era bom. O poder de discernir sobre algo, certo? O homem pecando, houve um castigo, certo? Houve um castigo, que é o quê?
Dois castigos foram dados pela desobediência de Adão: o castigo pessoal e o castigo da posteridade. O castigo pessoal de Adão foi Deus, despojou Deus de privilégios. Deus despojou Adão, melhor dizendo, Deus despojou Adão de privilégios dados a ele. Demonstrou amor ao não dar-lhe instantaneamente a morte. Olha só, né? Seria um castigo muito maior se Deus nos desse a morte, se Deus eliminasse a gente ali, mas não, ele faz um plano de salvação, cria um plano de salvação, elabora um plano de salvação, de redenção do homem ali, que já começa no Gênesis, já começa após a queda do homem. Então, Deus poderia nos dar instantaneamente a morte, mas, assim quando nós pecamos, como ele faz com os anjos, Então, é esse o sentido da inveja dos anjos em relação aos homens, porque os homens foram amados a esse ponto, a Deus dar uma segunda, terceira, 20ª, 5ª, milésima vez para o homem, enquanto para os anjos não havia essa milésima vez, certo? Anjos não foram criados para serem amados. Deus não é que Deus não amou os anjos, né? Mas Deus não ama como ama os homens, certo? E essa inveja dos homens, porque os homens sendo, essa inveja dos anjos, porque os homens sendo inferiores são mais amados do que os anjos. Então demonstrou-lhe amor, Deus demonstrou amor a nós. Também o castigo a vontade do homem ficou enfraquecida. Então esse foi outro castigo que o homem sofreu, né? O homem tem a dificuldade agora de ter uma vontade fortalecida, uma vontade forte, certo? Então ele precisa trabalhar para que essa vontade se torne forte. Pode ainda escolher entre o bem e o mal. Então ainda, como consequência, ele pode escolher entre o bem e o mal. Não foi tirado esse poder, porque o que é o inferno? O inferno é a impossibilidade de amar. É a impossibilidade de fazer o bem. É a impossibilidade de receber o bem. Certo? O que é o céu? O céu é o oposto. É a impossibilidade de fazer o mal. É a impossibilidade de receber o mal. É a impossibilidade de ser acessível ao mal. Correto? E o que é a Terra? A Terra é uma mescla das duas coisas. É possível ser bom e é possível ser mal. É possível ser atingido pelo bem e é possível ser atingido pelo mal na Terra. Então, inferno e céu são as escolhas definitivas e a Terra é a escolha provisória do homem. Além do castigo pessoal de cada homem, também é castigo da posteridade. A posteridade terá mais sorte de Adão, em cada concepção. A posteridade terá a mesma sorte, ou seja, terá o mesmo castigo de Adão, em cada concepção privada da justiça original. Então o homem vai ser privado dessa justiça original até a concepção da Virgem Maria, onde a Virgem Maria foi concebida sem pecado. Então, o homem teve esse mesmo castigo de Adão e toda a sua posteridade, com exceção da Virgem Maria. A Virgem Maria é novamente Eva que surge sem pecado, Adão que surge, não, Adão não, mas é um ser humano que surge sem pecado novamente, após muitos anos depois de Adão e Eva. A posteridade não teria nem a graça santificante, nem o dom da integridade. Então, uma das consequências até Jesus Cristo é a ausência da graça santificante
e da integridade, que nós já falamos aqui desses dons preternaturais. A privação também dessa graça constitui o que se chama de pecado original. O que é o pecado original? O pecado original é essa privação da graça, né? De uma graça plena em Deus. Pecado no sentido lato, que não implica ato algum culpável da nossa parte. Então, o pecado original não é, você não tem culpa do pecado original, mas você recebe as consequências desse pecado original, certo? Privações que, por conta da sua humanidade, né, em Adão, você é privado. Esse estado, esse pecado original é um estado de decadência. O homem está caído. O homem está caído e ele precisa se reerguer. Ele se reergue quando? Através do batismo e em cada confissão, e em cada sacramento da penitência. É uma mancha moral, uma mácula moral que nos afasta do reino de Deus. Então nos priva, nos expulsa do reino de Deus, correto? Do reino de Deus. E quais são as nossas concupiscências? As concupiscências, elas causam certas consequências em nós. Elas nos arrastam ao pecado atual, ou seja, a um pecado que está como tentação em nossas vidas. Somos diminuídos e feridos também. Somos sujeitos à ignorância. Somos sujeitos à ignorância também, ou seja, de não conhecer o que devemos conhecer. Somos inclinados ao mal. Somos fracos para resistir às tentações. As concupiscências agem da mesma forma em todos. Cada um tem seu temperamento e caráter, consequentemente, suas próprias paixões. Então, cada um vai ser tentado naquilo que for o seu temperamento, o seu caráter, a sua vida e assim por diante. Tudo aquilo que ele vai influenciar nas suas tentações, nas tentações que ele vai sofrer. O homem perdeu o equilíbrio natural. Essa concupiscência é a perda do equilíbrio natural. O homem não se torna mais equilibrado. Tal equilíbrio só seria possível após a redenção alcançada por Cristo. Então, só em Cristo nós alcançamos essa redenção perfeita. E agora, então, nós vamos falar sobre essa redenção e os seus efeitos, certo? Para nós terminarmos aqui. A redenção é a obra-prima de Deus, que faz o homem desfigurado. A redenção é a obra-prima de Deus que faz o quê? O homem que estava desfigurado pelo pecado original se torna refeito. É uma obra refeita. É a nova criação. Pela culpa e repõe, em certo sentido, num estado melhor que o anterior à queda. Então, nós, na santidade, somos melhores do que Adão e Eva no paraíso. E ainda mais, nós seremos melhores no céu. No céu, nós seremos ainda melhores e sem a possibilidade da queda novamente. O que Adão não teve. Da eternidade de Deus, Deus viu que a queda do homem, da eternidade, Deus viu a queda do homem. Mas da mesma eternidade, preparou seu Filho como redentor do homem e assim tirou do mal um bem. Então, o mal que o homem realizou ao pecar, deste mal, Deus tirou um bem, que é a apresentação do seu Filho Redentor. Jesus, sendo Deus e um representante perfeito do homem, ou seja, sendo Deus e homem, ele pode reconciliar o homem a Deus perfeitamente. Ele pode novamente retomar Deus e o homem. Então, heresias como dizer que Jesus não é Deus, ou heresias como dizer que Jesus não é homem, né, uma ou outra ali, ela pode cair esse problema. Ele pode cair esse problema, que é o quê? Que é quando
Jesus não seria um representante perfeito, porque não seria Deus e não seria nem homem. Então, logo, a nossa redenção não seria válida, certo? Uma reparação adequada para a ofensa infinita. Então, a reparação de Jesus é uma reparação adequada. Não só adequada, mas superior à ofensa. Então, a ofensa do homem ao pecar, ela é inferior ao sacrifício de Jesus. A reparação do mesmo gênero, pois Adão pecou pela desobediência e orgulho, e Cristo expia e redime o homem através da obediência e da humildade. Então, desobediência de Adão, obediência de Cristo. Orgulho de Adão, humildade de Cristo. A redenção é, pois, a obra do amor por excelência, o que nos permite pressagiar os seus efeitos. E quais são os efeitos dessa redenção? Quais são os efeitos dessa redenção? Jesus nos restitui muito mais que tínhamos antes do pecado original. Então, os dons preternaturais não são nada perto daquilo que nós viveremos no céu. Perto do que nós viveremos no céu. Deus nos dá a graça habitual, aquela que nos mantém na santidade. Ou seja, o que é a graça habitual? É a graça de um hábito de permanecer. Graça é permanência, é presença, não só presença, mas também é uma permissão de estar do lado de Deus. Isso é graça. Então, dá-me tua graça. Quando nós rezamos, dá-me tua graça, Senhor, é exatamente isso que nós estamos falando. Nós estamos pedindo, deixa eu ficar junto com o Senhor. Permite-me ficar junto com o Senhor. Porque Ele é imensamente maior. Né? Imensamente maior. É a formiga pedindo para o homem ficar perto dela, ser amigo dela. Então, a graça habitual é aquela que nos mantém na santidade. As graças atuais, então, para você entender graça habitual e graça atual, entenda assim, graça habitual é uma só, certo? Eu estou ou não estou em Deus. Graças atuais são aquelas que atuam, aquelas que nos levam à santidade quando estamos longe ou nos afastando ou precisamos ir além. Então, existem 3 tipos de pessoas que vão receber graças atuais. Aquelas que estão muito longe, aquelas que estão se afastando, mas ainda não estão longe, e aquelas que estão perto, mas precisam ir para mais perto. Quando Deus nos convida a ir mais perto. Então, Deus dá graças atuais para essas pessoas, para que elas cheguem até Deus, para que elas alcancem Deus. Certo? Deus também, outro efeito da redenção é o dom da integridade. Não de forma imediata, mas progressivamente podemos alcançar essa integridade. E quando chegarmos no céu, definitivamente. E quando chegarmos no céu, recebemos ela definitivamente. A igreja visível, outra efeito da redenção é a igreja visível, para nos iluminar as almas com a sua autoridade doutrinal, para sustentar as vontades com seu poder legislativo e judicial, e para santificar as almas com os sacramentos, sacramentais e indulgências. Então a igreja, ela é esse auxílio necessário, essa casa, essa construção, esse corpo de Cristo para as nossas vidas, para que nós possamos estar na graça de Deus e possamos viver a graça de Deus através dos sacramentos, através dos sacramentais, das indulgências, dos seus ensinamentos, da sua autoridade, do seu poder legislativo de ensinar, de julgar também. E por fim, o efeito da redenção é a encarnação. A encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo é o bem tão precioso quanto a redenção, certo? Cristo só pôde nos redimir porque tinha um corpo. E esse corpo foi gerado no ventre da Virgem Maria. Então aí a gente pode perceber a importância da Virgem Maria. Porque sem ela, Cristo não teria um corpo. Cristo não teria um corpo. Claro, né, Deus poderia fazer, mas Deus não quis fazer. Deus não quis encarnar-se que não fosse no ventre da Virgem Maria. Que não fosse no ventre da Virgem Maria. Então, Deus nos convida a essa
a entender a encarnação, a meditar a encarnação. Por isso nós fazemos isso nos mistérios gozosos. Bom, é isso então. Nós terminamos a nossa aula de hoje, nós terminamos nosso encontro de hoje. Espero que você tenha entendido, compreendido e seguido nesse processo, então. Essa aula é um pouco mais catequética, né? Mas nós precisamos entender o quê? Deixa eu voltar aqui, porque agora nós vamos para o nosso momento de oração mais uma vez. Nós precisamos entender o quê? Nós precisamos entender que houve uma criação, Deus nos criou. Após nos criar, nós pecamos, o homem peca. Após o pecado há um castigo, e nesse castigo nós vivemos consequências sobre essa queda. E depois houve essa redenção. Então, caímos, somos elevados a seres sobrenaturais, pecamos e somos redimidos por Jesus Cristo. Então vamos pedir esse Espírito Santo que santifique. É Ele que tem poder de nos santificar. É Ele que tem poder de nos dar essa santidade. Vamos cantar. Vem, Espírito Santo, transformar a minha vida. Vem. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deixa o seu comentário aqui, deixa o seu curte aqui, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, esse curso com outras pessoas do seu convívio, e vamos seguir nessa busca da perfeição cristã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.